Rapaz, aqui vai ser um baita de um desabafo que eu vou fazer. É o seguinte, pô, a Nike tem uma história, e eu vou contar pra vocês, tá falando pra vocês um pouco nos bastidores, eu sempre fui muito fã da Nike. Eu sempre fui um fã de carteirinha da Nike. E de uns anos pra cá, a Nike não tem me agradado mais tanto. Mas assim, o que eu fico pensando, cara, a história da Nike, e aí, o que a gente vai falar? Brincadeiras à parte, a gente vai falar do Vai Brasa, só que eu vou falar de toda a sequência. A Nike começa a sua história como em 1964, tinha um outro nome, eu vou até tentar relembrar depois o nome que era da Nike. E em 1971 ela vira Nike como a gente é. O que a Nike faz no final dos anos 70, como nos anos 80? Ela começa a investir atletas que primeiro tinham alto índice de competitividade, eram vencedores, tá? Mas que eram polêmicos, eram os famosos bad boys. Então eram atletas que, assim, ah, fora do campo não eram exemplares, da língua mais afiada a responder os jornalistas, a provocar o político. Atletas realmente vencedores, mas que eram protagonistas e que tinham de grande personalidade forte. Bom, aí eu vou citar aqui alguns nomes, ó. Steve Prefontaine, em 1973, corredor americano. Tivemos Joey McEnroe, Carl News, tenista, Carl News. Aí entra na era de ouro do basquete, do Michael Jordan, Charles Barkley, Dennis Rodman, André Agassi, vamos entrar. Aí você tem a história que depois entra no futebol, pô, você vai falar de Ronaldinho Gaúcho, você vai falar de vários caras, mas aí entra o Ronaldo Fenômeno com o quê? Eles entendem a real essência do Brasil. O Ronaldo vira o grande exemplo do quê? De superação, de um cara que é o quê? Eu lembro a campanha do Tente Outra Vez do Ronaldo, depois vira o Brasil. Segura um pouco. A propaganda da campanha da Copa de 98 no aeroporto. Coisa mais linda. Acho que uma das propagandas mais lindas e mais geniais que eu vi e que espetacular, que reproduz o que é a essência do futebol brasileiro. E ali, né? Que é uma coisa de brincadeira. Porque qualquer lugar pra gente é lugar pra jogar bola. Não é isso? Exatamente. Não é essa mensagem que passa? E o que é a irreverência do futebol brasileiro, é a história do futebol brasileiro. Aí esses caras tiveram aqui. Você não era nascido ainda, não. Não, 98? Tinha um ano. Ronaldo Fenômeno, como grande exemplo do Tente Outra Vez, o brasileiro não desiste nunca, aquela história. Da superação. Just Do It. Cara, eles tiveram atletas como Eric Cantona, que era um craque, um gênio jogando bola, mas que dava porrada em todo mundo, bebia, falava o que queria. E se posicionava pra tudo. Pra tudo. Então, assim, eles tinham esse comportamento de ter esses caras. O que era unia tudo? Altamente competitivos vencedores. Aí a Nike, depois de um tempo, lá para 2018, tem uma queda de faturamento bem brusco, tá? Talvez um pouquinho por muitos motivos, mas também o Brasil passa a não ser tão protagonista de futebol também. Isso pode ter tido algum peso também, principalmente após a Copa. E a partir de 2021 eles entram com uma linha mais de diversidade, eles mudam um pouco o posicionamento da marca, eles saem daquele, puta, eu preciso ser campeão, a história do Just Do It, faça com chuva, faça com sol, dê a vida, derreta, entra para uma linha um pouco mais ganhar é bom, mas competir é melhor, sabe? Entra numa linha que foge um pouquinho do histórico da marca. E aí eu vejo, sei lá, de um ano para cá, uma sequência de erros. E aí, essa é a minha opinião em relação. Eu dou nome pra isso. Não tremendo água com açúcar. É isso, entendeu? Aí começa com uma história. A Nike, na pandemia, passa a ter o tal do home office, aí muda um pouco o perfil da galera que vai trabalhar. E aí vira uma coisa que, assim, a Nike pra mim, ela perde essência, Omar. Por quê? Tem uma hoje nas empresas, é muito comum, as empresas querem furar bolhas. Só que isso é muito perigoso, bicho, porque é o seguinte, a tua história de marca é do competidor, do cara raçudo, do cara na vida, e aí eu quero entrar porque eu perco um pouco de mercado, perco um pouco de faturamento, eu quero entrar num público que não é o meu, que não compra a minha marca, que não tem. Aí provavelmente não vai passar a comprar. Não vai comprar. E aí é essa a questão. E aí você perde identidade. Então, assim, é complexo isso. Então, você tem que ter um cuidado quando você vai mudar o contexto de uma marca. Aí, voltando, o Brasil, a camisa da seleção brasileira, o futebol pro brasileiro, mudou um pouco. Mas é a grande paixão. O futebol da Copa do Mundo é outra história. O Brasil tem, como ganhou a marca, o Pelé, e depois você tem um Ronaldo, você tem grandes caras. O atleta do século, o maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé. E aí, eu começo colocando o Jordan na camisa da seleção brasileira. Eu adoro o Jordan. Para mim, o maior jogador do basquete de todos os tempos. Qual a identidade que o Jordan tem com a seleção brasileira?
Essa pergunta que eu faço pra vocês. Ou até com o Brasil, né? Não, o universo Com o é Brasil. completamente diferente. Entendeu? Então, assim, já não faz sentido. Aí os caras me vêm com a história de uma camisa vermelha. Aí os caras, toda a seleção do mundo tem uma terceira camisa. Aí você vem, camisa vermelha. Pô, rapaziada, o Brasil, vamos começar por primeiro. É muito comum você ter algumas seleções que você tem duas cores. E aí o cara vai buscar um terceiro, ele busca uma cor que geralmente tem alguma identificação com o país. Então, beleza. O Brasil já tem, por tradição, 4 cores. Então, se a Nike fizesse uma camisa verde, amarelo, azul ou branco, ninguém ia questionar. Porque faz parte das nossas cores, tá tudo certo. Aí os caras inventam um vermelho que ninguém sabe de onde tirou, com a tradição, com a relação com o Brasil. Beleza, gera um baita de um mal-estar isso daí. Aí, pra acabar, essa semana vem uma moça, e eu tô aqui em homenagem à Nike, que ela vai apresentar a camisa do Brasil, que é a nossa camisa canarinha, e fala, o Canary, eu nem sei pronunciar o jeito que ela falou. Pega mal demais e na sequência ela fala, não, porque a gente aqui, os gringos não sabem, mas a gente fala o vai brasa. Deve ser lá onde ela, no convívio dela, né? Aí eu pergunto, aonde? Ninguém fala vai brasa, ninguém. Você pergunta pra qualquer pessoa, ninguém fala isso. Tem um outro aspecto também referente a esse tema, que aí vou trazer até uma outra nacionalidade para também mostrar como a Nike, ela vem, né, pisando ali em ovos em alguns aspectos. Outro fator também, que na minha opinião a Nike ela começa a perder um pouco de identidade com a seleção brasileira, é na tonalidade do amarelo. Porque se pegarmos a última Copa, estava quase transparente. Era um amarelo muito fraco. E qual é a nossa cultura? Eu sei que, no fim das contas, com o passar do tempo, as marcas, principalmente grandes empresas, vão buscar inovar, vão buscar trazer contextos diferentes. Mas tem fatores que você não pode mudar. Não pode. E assim, não à toa que pra Copa do Mundo, a tonalidade ela vai ser próxima do que vinha sendo. Nossa história. E aconteceu também com a Holanda, porque a Nike, ela cria uma grande resistência com a Holanda na Copa de 2006. Porque na Copa de 2006, se puxar até, né, o nosso, enfim, telenauta, puxar aí no YouTube ou no Google, não parecia laranja. Parecia um outro tipo de cor. E como é conhecida a Holanda? Não, laranja mecânica. E tem toda uma história do porquê. E aí, em 2010, o que acontece? A tonalidade da Holanda talvez tenha sido a Copa com laranja mais forte. E não à toa, ainda chega na final. Então, assim, a Nike, ela vai, enfim, ela vem tendo esse problema já há algum tempo. E aí o Vai Brasa talvez tenha sido ali o ápice da indignação. Bom, aí, PA, eu te falo. Aí você pega uma moça e, cara, eu juro pra você que não é crítica à moça, tá? Porque cada um tem o direito de ser o que é. Mas você olha... Alguém aprovou, né? Um projeto então, dela. Você vai começar por aí. Alguém da direção. Primeiro você olha, a skin da moça, quando você vai no estádio de futebol, você não vê o jeito que ela fala, como ela se veste. Não é o perfil... Passou um tempão fora do país. Não é o perfil da pessoa que acompanha o futebol. E eu falei isso pra você no bastidor. Imagina você pega a Renata Fã, você pega a Paloma Totti, você pega a gente falou da Glenda, da Bárbara Coelho, e você apresenta uma campanha pra elas, que conhece futebol, que tem... Você acha que ela ia falar, vocês estão loucos de fazer um negócio desse? Isso não faz sentido, isso não vai parar em pé, bicho. Entendeu? O marketing da CBF não teve acesso a isso, eles fizeram sem nenhum consentimento. Bom, a CBF tava com um presidente aí até um tempo atrás. Não, tudo bem, cara, mas... O Samir até que tá... Não, e a informação que... O Samir foi bem, eu acho que ele foi bem no que ele falou, né? Mas entenda bem, pra que chegar a esse limite e gerar todo esse mal-estar, E aí eu olho pra moça assim, eu juro que assim, a questão é, ela é um peixe fora do aquário, entendeu? Sim. Ela tá falando com o público, não é dela. Aliás, eu brinquei com os meninos, eu falei assim, essa menina é tão desconectada. Agora ela vai fazer a Nike, ela vai fazer a camisa do Grêmio e do Inter. Ela fala, nossa, pra que tanta competição? Pra que tanta rivalidade? Isso aqui é... Põe os dois de verde agora. Põe o Grêmio de vermelho, o Inter de azul, pra gente acabar com essa rivalidade aqui, paz e amor. Então a Nike mudou, esqueceu de avisar as pessoas que mudou, e aí ela mudar a Nike já é ruim para quem é consumidor da Nike, mas tudo bem. Agora, mudar o que é a seleção brasileira, a história de 3 Copas, quer fazer uma homenagem? Faz o Pelé. Porra, o Pelé morreu recentemente. Vamos botar na Copa o Pelé, nosso maior atleta de todos os tempos. Vamos trazer de volta, sei lá, a nossa origem. Agora, o que foi feito ali, para mim, foi ridículo. E me faz questionar se não chegou a hora, parece que o contrato é até 2038 com a Nike, se não é hora de uma rescisão desse contrato. Se já não deu o tempo da Nike. Ninguém nunca pensou como a imagem do Pelé na camisa da seleção. Pô, lógico.